Inflação perto de zero em junho. Uma boa notícia foi divulgada hoje pelo IBGE. A inflação oficial registrou uma forte desaceleração em junho, passando de 0,36% para 0,08%, o que fez com que o acumulado em 12 meses recuasse para 4,92%, o que é bem mais perto do centro da meta de 4,5%. O mocinho dessa história foi o Grupo Transportes, que teve uma deflação de 1,18%, graças aí à redução do IPI, que fez com que o preço do carro, novos e usados, registrasse uma queda de 5,48% e 4,12%, respectivamente. A aceleração de apenas 2 dos 9 grupos pesquisados mostra que houve efetivamente um certo arrefecimento da inflação entre o mês de maio e junho. Além da questão dos automóveis, nós podemos destacar a questão sazonal dos vestuários, que desaceleraram de 0,89% para 0,39%, e o impacto também das tarifas de água e esgoto, passando de 2,23% para 0,83%. A energia elétrica também teve uma contribuição, saindo de uma inflação de 0,72% para uma deflação de 0,67%. Que levaram aí o grupo habitação a passar de 0,80 para 0,28. O que chama a atenção, no entanto, é a inflação de serviços, que continua resistindo, tendo passado de 0,21% para 0,52% entre os meses de maio e junho. Isso nos faz lembrar que a inflação não deixou de ser totalmente um problema. Mesmo assim, quando observamos o acumulado em 12 meses, nós temos boas notícias com a desaceleração de 7,59% para 7,50% ao ano. A previsão dos analistas é que a inflação de julho subirá um pouco, ficando entre 0,23% e 0,28%, puxada pelos grupos de alimentação e transportes. Se isso acontecer, a inflação em 12 meses voltaria a ficar acima de 5%, mas nada que indique uma reversão dessa tendência de estabilidade em torno desse patamar até o final do ano agora de 2012. Para a economia crescer, investimento tem que sair do papel. O ministro Mantega disse que nós ainda estamos em crise na crise de 2008, que teve um momento agudo e depois passou para uma fase crônica, e que o nosso momento atual é de dificuldade. É importante que ele admita isso, porque o país está crescendo menos este ano, não por culpa do governo, mas por causa da crise. Nós temos de ver, no entanto, qual é a qualidade da resposta que o Brasil tem dado aos pacotes, que na realidade não são satisfatórios. A situação melhora um pouco, mas depois volta a piorar. Nós não temos nenhuma garantia de que a economia decolará no segundo semestre, ainda que haja esperança e possibilidade de que melhore, até porque o primeiro semestre foi muito ruim. Como a redução da taxa de juros tem um efeito defasado, ajudará a reativar a economia, mas o governo tem que fazer um esforço maior para aumentar os seus investimentos. No primeiro semestre, ele investiu apenas 21% do que estava previsto. Em 50% do tempo, ele fez apenas 21% do investimento. É preciso, então, acelerar esse ritmo. Em ano eleitoral, nós sabemos que há algumas limitações, que não podem ser efetivamente feitas em termos de investimento. O governo tem que tentar destravar. São 91 bilhões de reais previstos, mas ele só investiu até junho 18,9 bilhões, incluindo inclusive as contas chamadas restos a pagar. Nessa parte, o governo está indo muito mal. Por enquanto, não há garantia de que a economia decolará, mas há uma esperança de que ela melhore. Para isso é preciso que os investimentos aconteçam. Eles dariam mais sustentação ao crescimento econômico. Na área do Ministério dos Transportes, por exemplo, que teve aí um grande escândalo, a situação está muito pior. Houve uma paralisia da máquina e isso tem impacto no custo Brasil. A nossa logística é ruim,
A empresa gasta muito para transportar sua mercadoria até o porto, até inclusive chegar ao consumidor interno. Investimento em logística fará a economia melhorar. O mais impressionante disso é que a presidente Dilma foi eleita como a mãe do PAC, que faria os investimentos, que sabia como fazer acontecer. Mas este ano foi decepcionante até agora. O Brasil investe pouco, nem o que está autorizado a ser feito. Há muita incapacidade gerencial no governo. No momento de crise, é hora de investir para aumentar o nível de atividade e não apenas mandar as famílias se endividarem para comprar mais bens. Hoje eu li, inclusive, que em termos de restituição do imposto de renda, a restituição será recorde, quer dizer, a presidente autorizou uma devolução dos recursos em tamanho nunca visto, justamente para poder aquecer a nossa atividade econômica. Mercosul em crise. O Mercosul vive uma crise. A união desses países é uma vitória sob o ponto de vista econômico. Aumentou muito o comércio entre eles. Na época do governo militar, a Argentina e o Brasil queriam apenas fazer bombas. Os governos se reuniam para trocar informações quando tinham de tratar da repressão política. Felizmente, essa época passou e os países hoje se reúnem em torno de outros valores, de outros princípios. Mas esse momento é de crise. Com o Paraguai suspenso, a Venezuela entrou no bloco. Agora a Argentina quer fazer um acordo com a China, enquanto o Brasil está levantando barreiras contra a China. Há uma crise de identidade. Querem ficar juntos ou não? Ontem o ex-ministro Celso Laffer, que conhece muito esse assunto, disse que está escrito no acordo do Mercosul que não se pode tomar decisões sem consenso entre os membros. Como o Paraguai está suspenso e não foi expulso, ainda é membro, portanto, tinha que ter votado. Essa é uma das questões que terão de ser resolvidas mais adiante. Nesse momento, a Argentina começou a abrir exceções à tarifa externa comum, o que irritou o Paraguai, o Uruguai e o Brasil. Já o Uruguai disse que o Brasil impôs a entrada da Venezuela. Há brigas na área política e na área econômica. O Mercosul foi uma vitória sobre um período em que os países só entendiam sobre tragédias. Temos que tentar preservar essa conquista, que é o entendimento sobre acordos de comércio e as parcerias que podemos fazer entre os países da região. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.